Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 12º capítulo Comandos de Voo. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. Quais são as superfícies de controle primárias? Quais são os eixos imaginários? Quais são os movimentos sobre esses eixos? Quais são as superfícies de controle secundárias? Superfícies primárias. Então nós temos a representação da letra com a imagem. A letra alfa representa ailerons. A letra bravo representa profundor. E a letra Charlie representa leme de direção. Então ele segue esse nome como superfície primária, que é justamente os primeiros movimentos que vão ocorrer na aeronave para que eu consiga navegar com a minha aeronave. Então os ailerons vai ter um determinado movimento em um determinado eixo. O profundor vai ter um determinado movimento em relação ao outro eixo. E o leme de direção da mesma forma. Eixos imaginários. Então nós temos o eixo vertical, representado pela letra alfa. Linha reta que corta a aeronave verticalmente. Eixo longitudinal, representada pela letra bravo. Linha reta que une o nariz à cauda do avião. E o eixo transversal ou lateral, representado pela letra Charlie, linha reta que corta a aeronave lateralmente. Eu sempre gosto de fazer uma associação com rolamentos. Então imagine que a aeronave ela está sob 3 rolamentos. O rolamento longitudinal, o rolamento vertical e um rolamento transversal ou lateral, fazendo com que a aeronave ela só possa se movimentar de uma maneira mais simples possível, respeitando esses rolamentos. E aí sim, a gente consegue clarear um pouco mais quais são os movimentos permitidos em cada eixo. Esses 3 eixos atuam sobre o centro de gravidade, CG. Aqui é um outro ponto que as forças que nós verificamos, qual é a outra força que atua no centro de gravidade? É o peso. Então, tanto o eixo imaginário, quanto aonde vai ser aplicados os movimentos da aeronave, quanto o peso, vão atuar no mesmo centro, na mesma pressão, que é a gravidade. E o que isso quer dizer? Que o equilíbrio, a estabilidade da aeronave vai depender aonde o CG está, mais à frente, centralizado ou mais atrás em relação aos limites, permitindo com que eu tenha maior manobrabilidade e controlabilidade da minha aeronave. Então vamos verificar individualmente esses eixos. Eixo longitudinal. O movimento em torno do eixo longitudinal chama-se rolagem, rolamento, bancagem ou inclinação lateral. Os ailerons, que é a superfície primária, são acionados através do manche ou alavanca. Então a gente viu que o eixo longitudinal vai ser um eixo que liga o nariz até a cauda da minha aeronave. Então imagine como se tivesse um rolamento que parte do nariz até a cauda dessa aeronave. Então, qual é o movimento que é permitido fazer sobre esse rolamento? Então, não pode ser nem para cima nem para baixo, porque é como se esse rolamento bloqueasse esse movimento, e nem apontando o nariz para a direita ou para a esquerda, porque o eixo não permite esse rolamento. Logo, o rolamento permitido, que vai estar do nariz para a cauda, é como se a aeronave escorregasse para a direita ou para a esquerda. Então veja na imagem, representada pela letra delta ou eco, que essa aeronave escorrega, vamos colocar entre aspas, essa palavra de escorregar, para a esquerda ou para a direita. E qual é a superfície que vai comandar esse movimento? Os ailerons, que é justamente as superfícies que estão localizadas no bordo de fuga da asa, e o movimento que vai ocorrer alterando o ângulo de ataque dessas superfícies
permite meu avião rolar para a direita ou para a esquerda. Então existem esses nomes técnicos: rolagem, rolamento, bancagem ou inclinação lateral. Então a minha aeronave vai girar no eixo, no rolamento longitudinal. Um outro ponto que precisa destacar é o seguinte: o aileron ele vai trabalhar inversamente proporcional ao outro aileron. Ou seja, se o aileron da direita sobe, o da esquerda desce. Ou, se o da esquerda desce, o da direita sobe. E aí, vai ter forças atuando diferentemente, alterações de pressão alterando entre esses lados, fazendo com que meu avião tenha uma perda de sustentação de um lado e um aumento de sustentação do outro. Então vamos observar a imagem ao lado esquerdo pela letra delta. Veja que minha aeronave está fazendo uma bancagem ou uma inclinação lateral para a direita. Para que isso aconteça, o aileron localizado do lado direito, ele precisa subir. E o aileron localizado na asa esquerda, ele precisa descer. Então, o aileron que sobe gera uma pressão maior no extradorso. E uma pressão maior nesse extradorso, que é a pressão estática, que é a ação da gravidade, vai descer este lado. E o lado oposto, a qual a pressão foi gerada maior embaixo, porque o aileron desceu, a pressão estática aumenta cada vez mais, gerando uma sustentação do lado oposto. E aí essa asa sobe, permitindo o meu avião curvar para a direita. Se fosse ao contrário, representado pela letra eco, o aileron esquerdo subiu e o da direita desceu. E isso vai acontecer o efeito contrário. O aileron que subiu vai gerar uma pressão estática maior na parte superior, diminuindo a sustentação, então essa asa desce, e o aileron que desceu vai aumentar a pressão estática na parte inferior, no intradorso, aumentando a sustentação. E aí a asa sobe. Então sempre vai ter esse movimento. Além disso, qual é o comando lá na cabine que vai permitir eu fazer o movimento do meu aileron? Através do manche. Os ailerons se movimentam de forma contrária entre eles simultaneamente. Ou seja, enquanto um sobe, o outro desce e vice-versa. Então, o manche é o responsável em movimentar o aileron. Então, se eu colocar o manche para a direita, o aileron da asa direita sobe e o aileron da asa esquerda desce, fazendo com que meu avião curve para a direita. Se o manche for colocado para o lado esquerdo, o aileron da asa esquerda sobe e o da direita desce, fazendo meu avião curvar para a esquerda. Eixo vertical. O movimento em torno do eixo vertical chama-se guinada. Então esse eixo vertical é um rolamento que vai permitir a minha aeronave fazer esse movimento de guinada. O leme de direção é acionado através dos pedais. Então a superfície primária vai ser o leme de direção e lá dentro da cabine, através dos pedais, vai fazer com que esse leme de direção se movimente. Então vamos observar as imagens abaixo da letra Hotel e Índia. Então na imagem à esquerda, a letra Hotel, nós teremos, no momento em que o piloto colocar o pedal pressionado esquerdo, o leme de direção vai para a esquerda, apontando o nariz para o meu avião para a esquerda. Na imagem da direita, se for pressionado o pedal direito, o leme de direção vai para a direita e o nariz, aonde vai ser apontado o nariz do meu avião, vai ser para a direita. E o movimento que nós damos a esses dois tipos é guinada. Então, pedal esquerdo, leme de direção para a esquerda, guina para a esquerda. Pedal direito, leme de direção para a direita, a minha aeronave vai guinar para a direita, no eixo vertical. Então nós temos ali uma junção dos pedais com o leme de direção. Os pedais também atuam nos freios das rodas quando o avião está no chão. A parte de cima do pedal aciona os freios e a parte de baixo movimenta o leme de direção. Então, com o calcanhar,
eu movimento o meu leme direcional. Agora, com o peito do pé, a gente vai ter o movimento dos freios. Então, durante o voo, o piloto vai se atentar a movimentar o calcanhar. E durante o táxi, ele vai se atentar a movimentar tanto o calcanhar, que é justamente o movimento direcional dessa aeronave, e ao mesmo tempo pisando na parte superior do pedal para acionar os freios. Esses freios são freios independentes, ou seja, se for pressionado somente um lado do freio, um lado do pedal, a roda vai ser travada diretamente ao lado. Então, se for pressionado o pedal direito, a roda da direita vai ser acionado o freio. Se for somente do esquerdo, o freio do lado esquerdo vai travar essa roda. E se ele pisar simultaneamente, vai parar os dois. E por último, nós temos o eixo transversal ou lateral, que é justamente o rolamento que vai estar numa ponta da asa para outra, esse eixo que vai passar da ponta até a outra. Então, o único movimento permitido vai ser chamado de arfagem ou tangagem. Então, arfagem ou tangagem é o mesmo nome, tá? Ele não tem movimento diferente. Se a aeronave subir ou descer, a gente pode falar arfagem para cima ou para baixo, ou tangagem para cima ou tangagem para baixo. Mas também existe um outro nome mais comum de ser utilizado. O profundor é acionado através do manche ou alavanca. Então, o manche ou alavanca, além de movimentar os ailerons para a direita ou para a esquerda, se eu puxar ou empurrar o manche ou essa alavanca, vai permitir meu avião fazer essa arfagem ou tangagem. Então, se eu puxar o manche em direção ao meu corpo, o profundor vai se movimentar para cima e o nariz vai ser apontado para cima. A gente pode dizer que esse movimento para cima é cabragem, assim como a gente viu ali na letra Foxtrot. Então a aeronave vai cabrar para cima. Na letra Golf, agora, se eu empurrar o manche ou a alavanca em direção ao painel, me afastando do meu corpo, o profundor vai descer e o nariz vai descer, fazendo com que eu pique essa aeronave. Então, subir vai ser cabrar, descer vai ser picar. Então, cabrar para cima, picar para baixo, através desse manche e através do profundor. Manche mais profundor. Então, subir. Em inglês, pull up. Cabrar, manche para trás. Descer, push down. Picar, manche para frente. Então, para não confundir, se eu puxar o manche para trás, na direção do meu corpo, eu vou subir. Se eu empurrar o manche, empurrando para frente, eu vou descer, movimentando esse profundor. Então, manche para trás, o profundor sobe e o nariz do meu avião sobe. Manche para frente, o meu profundor desce e o nariz desce. Superfícies secundárias. Então, representadas por cada letra. Então, nós teremos o compensador do aileron, letra alfa, compensador do profundor, letra bravo, e compensador do leme de direção, letra Charlie. O que precisa ficar claro é o seguinte: as superfícies secundárias sempre vão estar no bordo de fuga das primárias. E as superfícies primárias sempre vão estar localizadas no bordo de fuga dos aerofólios. Então, o aileron é uma superfície primária, está localizada no bordo de fuga da asa. E o compensador vai ser uma superfície secundária que vai estar localizada no bordo de fuga da primária. E assim sucessivamente. Compensador do profundor e compensador do leme de direção. Estas superfícies, também conhecidas como equilibradores, compensadores ou tabs, encontram-se no bordo de fuga das superfícies primárias e podem ter diferentes funções, como compensar o avião para uma condição desejada, tirar tendências indesejáveis que o avião possa ter,
e reduzir a força necessária para movimentar os comandos, tornando-os mais leves para o piloto. O compensador sempre terá um movimento contrário ao da superfície primária de onde ele se encontra. Então veja, no exemplo ao lado, nós temos a superfície primária, que é o aileron, e na sua extremidade final, que é no bordo de fuga desse aileron, nós temos a superfície secundária, que é o compensador desse aileron. Então, quando o piloto faz o movimento de subir ou descer esse aileron, o compensador ele vai atuar inversamente. Então, se o aileron sobe, o compensador desce. Isso vale também tanto para profundor como para o leme direcional. Se o aileron desce, o compensador sobe. No leme de direção, o movimento é para a direita ou para a esquerda. Então segue a mesma linha de raciocínio. Se a primária vai para a direita, o compensador vai para a esquerda. Se for para a esquerda primária, a secundária vai para a direita. Então vai ser forças atuando contrárias ao movimento primário que vai aliviar o peso no momento em que o piloto estiver fazendo os movimentos, que é justamente essa tendência de compensar o avião para uma condição desejada, tirar a aeronave dessa tendência, talvez de ficar subindo ou descendo a todo momento. Então o piloto utiliza a superfície secundária. Vai tirar essas tendências indesejáveis e reduzir a força necessária para movimentar os comandos. Então, dependendo da força que o piloto precisa atuar, o compensador ele vai tirar essa força do piloto, facilitando o trabalho. Porque imagine o seguinte, uma coisa é você for realizar um voo, e ali você está trabalhando mecanicamente e manualmente ali os movimentos do seu braço. Agora imagine fazendo isso várias vezes no mesmo dia. Então isso acaba sendo uma carga de trabalho muito grande nos movimentos do corpo. Então o compensador ele está ali para ajudar e auxiliar o trabalho do piloto. E isso também é importante que, se o piloto não souber utilizar o compensador da maneira correta, pode acarretar em tirar o desequilíbrio dessa aeronave. Então o compensador ele está ali para ajudar, mas precisa ser utilizado de uma maneira correta. Pois senão, como ele sempre vai se opor ao movimento primário, pode acarretar em tirar essa aeronave desse movimento contínuo, fazendo com que a aeronave acabe entrando em uma tendência não muito interessante. Com isso, finalizamos o nosso 12º capítulo. Até a próxima!